dia a todos, bem-vindos ao nosso evento aqui. Estamos muito animados aqui, acho que é um momento bastante propício para a gente discutir as questões que nós vamos abordar nesses 2 dias de evento, né? Então, a intenção do evento é justamente essa, a gente estabelecer trocas, tanto entre representantes de universidades paulistas, né? Então a gente vai ter representantes da Unesp, da Unifesp, da Universidade Federal do ABC e do Instituto Federal de São Paulo, né? Além aqui da Unicamp. Então a gente quer, tem como intenção estabelecer e dar continuidade a laços e nessa rede, né? Trocar experiências, discutir maneiras de a gente atingir a sociedade, isso a gente, especialmente através das ações culturais, né? Então, eu acho que é nítido, tanto entre os docentes como os próprios alunos, eu vejo uma percepção entre eles de que a universidade precisa atingir mais a sociedade, precisa se envolver mais com ações da sociedade. E nesse sentido a gente tem muito a aprender com, né, especialmente com as experiências de sucesso do SESC, do Instituto Tomiotaki, né? Então esse diálogo para a gente, essas parcerias são fundamentais para a gente avançar nesse sentido, né? Então eu dou as boas-vindas a todos, né? E agradeço a presença, né, de todo mundo. O primeiro dia do seminário vai ser justamente mais voltado então para a área da cultura, né, ações culturais, e no dia de amanhã a área de extensão, né, e vamos discutir a professora Ana Inês da UFRJ, que é uma das principais envolvidas na elaboração das novas diretrizes da curricularização da extensão, né? Vai ser um debate bem interessante, assim como nós vamos ter palestrantes aqui da Unicamp contando um pouco de experiências de sucesso da extensão na universidade, né? Então, além disso, nós vamos ter também apresentações artísticas. Hoje nós vamos ter, logo após a palestra do Danilo Miranda, a gente vai ter um trio aqui de alunos e ex-alunos da Unicamp, e amanhã a gente vai ter um grupo teatral se apresentando, né? Então, como é um evento cultural, isso não podia faltar, tá bom? Então, de novo, bem-vindos e bom evento a todos. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor Danilo Santos de Miranda. Bom dia a todos, a todas. Meu caro Fernando e professor Dr. Emerson de Biagi, prazer estar aqui para participar desse debate em que nós vamos ver vários modelos, várias maneiras de atuar no campo da cultura. Acho muito importante essa aproximação, mais uma vez, ressaltar o fato de estarmos aqui numa universidade discutindo questões como essa. De um lado, mostra o interesse da universidade de ser aberta, conhecida, atuando de maneira bastante ampla na comunidade, e de outro lado, nós e outras instituições estamos aqui também dividindo com a universidade questões tão necessárias e importantes, especialmente nesse momento em que o conhecimento, a informação, a pesquisa, o estudo, a arte são colocados um pouco em xeque. Então, nesse momento, eu acho muito importante dizer da nossa alegria de estar aqui para poder expor um pouco o nosso modo de agir, como nós atuamos, como tem sido o nosso trabalho, na experiência que temos na administração do SESC no estado de São Paulo, falar um pouco dessa instituição, seus objetivos, como a sua origem, como ela funciona, como disse, e quais as suas propostas, e também as suas questões para o futuro, seja do ponto de vista dessas ameaças, digamos assim, de alterar sua perspectiva, como também do ponto de vista dos seus planos para poder continuar exercendo o seu papel. Então, agradeço a oportunidade e terei, logo em seguida, condições de poder aprofundar um pouco essa temática. Muito obrigado.
Com a palavra, o professor Dr. Fernando Augusto de Almeida Hashimoto. Bom dia a todos e a todas. Agradeço a presença. Aqui vou cumprimentar algumas pessoas importantes nesse evento de hoje. Primeiramente, o professor Emerson, que organizou a parte toda de cultura, a professora Muriel, que está aqui, nossa assessora também da Pró-Reitoria, na parte de extensão. Cumprimento o Danilo, que tem sido um parceiro já de bastante tempo com a universidade, e agradeço muito a vinda dele numa agenda maluca aí de eventos e palestras, né? Virou o nosso porta-voz de cultura em muitos dos canais importantes do país, então agradeço muito a presença. O Otaki também, que deve estar chegando aí com o trânsito, espero que ele não tenha pego a Dom Pedro com a reforma, mas enfim, nós trouxemos aqui, nesse primeiro dia, na abertura, a ideia realmente que me parece o SESC e o Instituto Amiotac, modelos de gestão cultural completamente diferentes e de sucesso, e que têm, além da promoção da cultura, de forma diversa, de forma ampla, também a parte formativa que nos interessa. Então, esses dois aspectos na escolha desses duas instituições se basearam nisso, né? Cumprimento também aqui, cumprimento a professora Rayane como pró-reitora, e cumprimentando a professora Rayane, que é da Unifesp, cumprimento todos os pró-reitores e representantes das outras universidades. E bom ver também que tem alunos e participando, funcionários e docentes da universidade. Então, agradeço muito a presença de todos. Vou me ater na fala de hoje um pouco mais da cultura, tá? Até para a gente iniciar uma fala e que vai ser mais provocativa também aos palestrantes, mas retomar um pouco dos conceitos de cultura que hoje em dia a gente trabalha nas políticas culturais, que é o tema, né? E lembrar um pouco que as bases de políticas culturais que nós temos hoje em dia no mundo contemporâneo, elas são baseadas diretamente nos direitos culturais. E isso é importante notar que ele tem um histórico. Eu vou relembrar aqui rapidamente, levantando alguns pontos que possam talvez fornecer dados para qual que é a nossa função da universidade nesse jogo da política cultural, né? Em 48, comemorando então 70 anos ano passado, né, a gente comemorou isso amplamente, a Assembleia Geral das Nações Unidas, no seu artigo 27, né, dos direitos humanos, ele é específico direito à vida cultural, artística e científica. Então vou ler o que está lá, né? No primeiro ponto, todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, desfrutar das artes e de participar do processo científico e seus benefícios. Segundo, todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. Bom, como qualquer movimento do ser humano, isso é muito datado, ou seja, de um período muito específico, de um movimento, de um entorno político, social específico, e isso foi revisto várias vezes, foi dado vários desdobramentos em cada um dos aspectos dessa declaração, que baseou muito do que a gente entende hoje como política cultural, né? Um dos maiores problemas realmente é a universalidade do que se propõe nessa declaração, ou seja, entendendo que os direitos são universais em qualquer situação, né? E isso hoje em dia a gente entende que não. Você trazer isso para uma cultura universal de direitos, para uma tradição mais próxima à nossa indígena, como a gente pode ver aqui, isso já foge completamente do escopo. Então isso foi revisto, e o último documento que a gente tem como um guia, talvez, que baseou muito o Plano Nacional de Cultura, que eu vou comentar um pouquinho depois, é o Grupo de Friburgo, que é a Universidade de Friburgo, na Suíça, de 98. E eu peguei dois aspectos que já mostram um pouco mais da definição de cultura e como a gente pode entender aqui na universidade, né? O artigo 2º desse Grupo de Friburgo, ele trata um pouco das definições. E aí, no primeiro aspecto, ele trata o termo cultura. Ele coloca lá que o termo cultura abrange os valores, as crenças, as convicções, as línguas, os conhecimentos e as artes,
as tradições, as instituições e os modos de vida pelos quais uma pessoa ou um grupo de pessoas expressa sua humanidade e os significados que dá à sua existência e seu desenvolvimento. Então ele vai um pouco além, porque no segundo aspecto ele define identidade cultural, que é compreendida como conjunto de referências culturais pelo qual uma pessoa, individualmente ou em coletividade, se define, se constitui, se comunica, se propõe a ser reconhecida em sua dignidade. Ou seja, dá um salto naquilo que eu falei da universalidade para algo que a gente conhece mais profundamente hoje em dia, né? E o terceiro, de comunidade cultural. Entende-se um grupo de pessoas que compartilham as referências constitutivas de uma identidade cultural em comum, desejando preservá-la e desenvolvê-la, né? Então, o nosso pensamento de cultura já está, então, refletido nesses três aspectos. No artigo 6º, como eu estava falando, ele vai tratar da educação e formação. Então, ele coloca lá, no âmbito geral da educação, toda pessoa, individualmente ou em coletividade, tem o direito, ao longo de sua existência, à educação e à formação, que, atendendo às suas necessidades educativas fundamentais, contribuem ao livre e pleno desenvolvimento de sua identidade cultural, com respeito aos direitos do outro e à diversidade cultural. E esse direito compreende, em particular, primeiro, o conhecimento e aprendizagem dos direitos humanos; segundo, a liberdade de dar a receber o ensino em sua língua e em outras línguas, assim como um saber relativo à sua cultura e outras culturas; terceiro, a liberdade dos pais de fazer assegurar uma educação moral e religiosa às suas crianças, em conformidade com suas próprias convicções e no respeito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião, reconhecida à criança de acordo com as suas capacidades. Quarto, a liberdade de criar, dirigir e aceder a instituições educativas diferentes daquelas dos poderes públicos, sob a condição de que as normas e os princípios internacionais reconhecidos em matéria de educação sejam respeitados e que essas instituições estejam em conformidade com as regras mínimas prescritas pelo Estado. Bom, então salientei esses dois aspectos, tanto do conceito de cultura mais ampliado, e aí já incorporando não só o indivíduo, mas como as entidades culturais e os coletivos culturais, né? Isso vai refletir no Plano Nacional de Cultura, que começa em 2003 e termina com a declaração em 2010. Eu participei em dois momentos disso, lá no início, 2004, eu acho, e depois em dois aspectos, um como artista e outro depois como educador, em convites em âmbitos diferentes. E muito daquilo que está expresso no nosso plano de cultura nacional, que assim como os outros planos nacionais de educação, deveriam refletir um pouco o conjunto macro do Estado, né, pensando nas políticas, ele vai definir ali o quê? Tanto as metas, como os conceitos e desdobramentos de ações, né? E nesses desdobramentos, a universidade ocupa em três aspectos diferentes desse Plano Nacional de Cultura, né? Então, a universidade já é incorporada. Lembrando que a nossa universidade é muito recente, né? A universidade brasileira é da década de 20. E isso também tem tanto a parte de extensão, como a gente vai comentar amanhã, mais a parte de cultura, ela é implementada em algumas universidades lentamente. Primeiro vem o ensino, historicamente, depois vem a pesquisa, entra a extensão, na época da ditadura é retirada a extensão, volta a extensão com a Constituição, e a gente começa então a ter os documentos mais recentes de extensão. E a cultura em algumas universidades ela já tem um nível de organização de secretaria, de pró-reitoria, mas ainda também não é uma política tão compartilhada como tem na educação da pós-graduação e da graduação. Então eu queria dar esse aspecto geral, provocativo também, para refletir um pouco qual que é o nosso papel aqui, né? A gente, como política cultural, a gente entende como uma forma transversal e que auxilia muito na formação do cidadão que sai daqui, né? Então, além desse aspecto da universidade ser, por excelência, um local cultural de diversidade, de respeito, de troca de experiências, ele é um de aprendizado e a cultura, tanto como extensão, é esse fator transversal que perpassa todas as ações da universidade, né? Então, espero que esses 2 dias então, sejam muito proveitosos, que a gente consiga refletir, discutir. E já falei demais, deixo a palavra então agora, primeiramente ao Danilo e depois ao Otaki, que vão dar suas contribuições.
fala tanto do Danilo Otaki, a gente vai fazer uma parte meio expositiva e depois uma abertura para perguntas e respostas que a gente vai organizar em seguida. Então, obrigado a todos. Sr. Danilo Santos de Miranda, diretor do SESC São Paulo, é especialista em ação cultural, formado em filosofia e em ciências sociais, realizou estudos complementares na Pontifícia Universidade Católica e na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e também no Management Development Institute de Lausanne, na Suíça. Foi presidente do Comitê Diretor do Fórum Cultural Mundial em 2004 e presidente do Comissariado Brasileiro do Ano da França no Brasil em 2009. Foi vice-presidente do ICSW, Conselho Internacional de Bem-Estar Social, de 2008 a 2010. Atua como conselheiro em diversas entidades, dentre as quais Instituto Itaú Cultural, Japan House, São Paulo, São Paulo Escola de Teatro, Associação Pro Dança, Associação Paulista Viva, Museu Paulista, Conselho da Cidade de São Paulo, Conselho Empresarial de Prevenção ao HIV/AIDS do Estado de São Paulo, Bienal de São Paulo, Biblioteca Brasileira Kita e José Midlin, Museu de Arte de São Paulo, MASP, Museu de Arte Moderna de São Paulo, MAN, Museu da Pessoa, Colegiado de Coordenação da Rede Nossa São Paulo, Aliança Francesa, Conselho Todos pela Educação, e também Art for the World, Suíça, e International Society for Performing Arts, ISPA, Estados Unidos da América. Atualmente é diretor regional do Serviço Social do Comércio, como já explicitamos. Convidamos então o Sr. Danilo para a sua palestra. Obrigado. Para falar sobre o SESC e as políticas culturais do SESC, acho importante, em primeiro lugar, ir buscar um pouco a origem, né? Da onde vem essa instituição? Qual a sua origem, qual o seu nascimento? E elas surgem nesse bolo dos chamados S's, que insistem em chamar de Sistema S, na realidade como se fosse uma coisa única, na realidade não é? São várias instituições que têm essa característica de se chamar serviço de aprendizagem, serviço social da indústria, serviço social do comércio, e tem um modelo semelhante do ponto de vista da arrecadação dos recursos. Mas elas são absolutamente autônomas, independentes, com vida própria. Cada uma delas constitui um próprio sistema, né, tanto em nível nacional como em nível local. Então é importante ressaltar isso, porque isso diferencia bastante uma da outra. Se nós levarmos em conta que a governança delas é autônoma em cada estado, nós teremos uma quantidade de mais de 200 instituições que têm características próprias, têm modelos próprios, têm modos próprios de agir. Então é difícil falar de uma coisa unificada como se fossem únicas, né? Bom, surgiram no final da Segunda Guerra Mundial, no 46, 42 a primeira, depois de 46 as demais, as 4 originais, né? O Senai foi criado em 42, ainda no tempo de Getúlio Vargas, e as demais, SENAC, que é Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SESI, Serviço Social da Indústria, e SESC, Serviço Social do Comércio, nasceram em 46. São, portanto, provenientes de um momento especial da cultura, da história, da economia, da política, enfim, brasileira, pós-guerra. Trata-se de algo que tem que ser levado em conta, porque o Brasil estava naquele momento vivendo um momento de redemocratização, quando saía da ditadura de Vargas, e vários itens, digamos, da organização brasileira, enfim, da situação do país, estavam sendo revistos, né? Seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista político,
uma Constituição estava sendo discutida, né, que foi promulgada em 46, e vários outros itens importantes no campo da economia, sobretudo. O Brasil estava saindo de um modelo rural para um modelo já de industrial, um pouco mais evoluído, né? Saindo de uma perspectiva industrial um pouco primitiva, digamos assim, transformando produtos agrícolas, e a partir daquele momento preparando-se para ter uma indústria um pouco mais, digamos, completa, seja com siderurgia, com química, com petróleo, coisa que na época ainda não era significativa no Brasil. A Siderúrgica Nacional, que é inclusive decorrente da própria participação do Brasil na guerra, vem a se desenvolver e vem a se implantar apenas em 48, já estava sendo discutido. Então havia um modelo sendo alterado do ponto de vista econômico, um modelo político também, na medida que havia uma tentativa de uma nova Constituição bastante democrática, que pretendia de alguma forma alterar o quadro que vinha vindo durante a guerra. Era um momento, portanto, muito especial. E do ponto de vista cultural, é bom que se diga, também vivíamos um momento muito curioso e novo. O Brasil tinha já mergulhado, ou tinha começado a se entender como um país em busca de uma autonomia, digamos, cultural. A Semana de 22 já tinha acontecido há alguns anos, mas ainda não era algo tão profundamente acatado no país inteiro. Mas em 45, 46, já havia uma quantidade de pessoas, intelectuais, escritores, poetas, artistas de mais diversas linguagens, que já tinham um papel mais significativo na presença brasileira, no modernismo brasileiro. Então havia também uma transformação do ponto de vista, que eu diria, cultural também. E é nesse bojo que os empresários da época, movidos por uma série de razões, algumas delas tentando buscar uma relação nova com o Estado brasileiro, que tinha muitas deficiências do ponto de vista, como até hoje temos, do ponto de vista de dar conta de tudo que é necessário. O empresariado brasileiro, não porque quisessem apenas servir ao país, mas porque pretendiam realmente ter um país que pudesse, inclusive, consumir adequadamente todo o produto do empresariado que pretendia produzir a partir daquele momento, pretendiam uma modernização também do ponto de vista social, cultural, econômico, para as populações de baixa renda. E aí, de alguma forma, propõe uma participação numa missão que é do Estado, uma missão própria do Estado, colocando, primeiro, um amplo programa de formação profissional, custeado pelos empresários. Um amplo programa de formação profissional custeado pelos empresários, a partir de uma contribuição que seria dada. E, ao mesmo tempo, um amplo programa de bem-estar social para os trabalhadores do comércio e da indústria. Isso, de alguma forma, é o princípio que fundamenta um pouco a criação dessas 4 entidades originais, né, dos anos 40. 2 para a formação profissional, comércio e indústria, e 2 para o bem-estar social, comércio e indústria. Aí nós temos Senai, Senac, e temos SESI e SESC, para entender um pouco a origem das instituições. Tem um DNA definido aí, muito claramente. O que fazer? Bem-estar social, no sentido muito amplo. Bem-estar social supunha um programa vastíssimo voltado para
a satisfação voltada para a atenção aos trabalhadores de modo geral, prioritariamente, e à população de modo geral. Nesse sentido, portanto, esse programa de bem-estar social, que é próprio do SESI e do SESC, era composto de muitos itens que diziam respeito a esse programa de bem-estar. Educação, saúde, transporte, cultura, até vestuário se falava. Tudo que na época era fundamental para que os trabalhadores tivessem um arcabouço, né, bem estruturado para poder participar da vida social, profissional e social. Além do programa de formação profissional, que era, no caso, o SENAI, que é o primeiro dos 4, e o SENAC, que é o primeiro da área comercial, já no ano de 46. Isso tudo, portanto, gera um desejo do empresariado de participar. Várias reuniões são realizadas nesse período, várias convenções, vários encontros e conferências, no sentido de criar documentos, princípios fundamentais para poder dar vazão a essa perspectiva. Existe um documento chamado a Carta da Paz Social, que é um documento que dá origem, sobretudo, ao SESC, que estabelece mais ou menos o seguinte: a empresa tem uma função social e ela tem que ser executada no dia a dia, junto aos seus empregados e junto à população de modo geral. Então, esse princípio da Carta da Paz Social, esse princípio de responsabilidade social, é alguma coisa muito atual, muito moderno, e digo mais recentemente isso se tornou algo muito importante para todas as empresas, que foram criando mecanismos próprios de atendimento dessa necessidade. Muitas vezes esquecendo que esse mecanismo já foi criado de maneira coletiva, ampla, eu chamaria até de socializada antes. Hoje em dia, bancos, instituições as mais variadas, desejam ter o seu instituto, a sua fundação, o seu mecanismo de responsabilidade social. Temos vários, né? Que é importante, não tenho nada contra. Mas é interessante observar que muito antes disso, já dos anos 40, foram propostas algumas ações efetivas com uma contribuição compulsória. Essa contribuição não é voluntária, compulsória, que até hoje existe, que, portanto, foi uma proposta trazida, levada pelo empresariado na época. Né? Na época, o empresariado propôs isso. Não foi o governo que chegou e disse: vocês agora vão ter que fazer isso, fazer isso, fazer isso. Vão ter que contribuir desse jeito. Então, o empresariado, na época, chegou para o governo e disse: baixa uma lei para poder determinar que todas as empresas contribuam para manter um programa de bem-estar social e um programa de formação profissional. Então, essas 4 originais que dão origem a tudo isso. Então, o DNA, o que faz, para quem que faz, quem paga a conta, como é governada essas instituições. Elas são governadas, vinculadas às representações patronais dos empresários, né? Em cada estado e em nível nacional. E tem um item final, além desses 4, né, que eu mencionei, que é o controle, que desde a origem é estabelecido. E o controle é estatal, no sentido de que as contas têm que ser aprovadas pelo Tribunal de Contas, todo ano. Então, essa é uma medida absolutamente rigorosa que faz parte desse DNA. Então, quando hoje falam que é uma caixa preta, que ninguém sabe o que faz, etc., saibam que o Estado é responsável também, na medida em que esse controle, nos 72 anos de história, foi do Estado o tempo todo. Ainda mais que o Conselho Fiscal das entidades tem maioria de representantes do próprio governo. Bom,
no decorrer da história toda, o SESC, desculpa, o SESC foi gerando uma evolução nesse entendimento da ação de bem-estar social. O que antes era colocado como algo, digamos, assistencialista, numa perspectiva de prover bens e serviços aos trabalhadores, bens, alimentação, transporte, serviços no sentido de atendimento a necessidades básicas do trabalhador. Isso tudo foi se transformando no decorrer da própria história numa perspectiva cada vez mais educativa, cada vez mais desenvolvimentista, ou seja, partindo da ideia de que essa ação tem que ser realizada através de mecanismos que sejam buscados, resolvidos pelos próprios trabalhadores, pelas próprias pessoas, dando condições para que elas e a sociedade de modo geral busquem seus caminhos e busquem suas saídas. Nesse sentido, a educação e a cultura foi ganhando cada vez mais um papel fundamental nesse pacote, digamos assim, de atuações ou de serviços prestados pelas organizações, pelo SESC, SENAC, SESI, SENAI. Alguns mais, outros menos, mas no caso do SESC de São Paulo em particular, como eu disse, com a governança autônoma resolvida em cada estado, no caso de São Paulo, o SESC partiu para essa perspectiva cultural e educativa muito rapidamente, buscando o quê? Buscando exatamente prover, não de bens e serviços, mas de condições para que nas nossas unidades fosse oferecido uma gama de ações que despertassem nas pessoas esse interesse por conhecer melhor a si mesmo, conhecer melhor o seu entorno e, com isso, poder colaborar de uma maneira mais atuante para a vida social de modo geral e para desenvolver-se naturalmente de uma maneira mais completa. Então, isso é um pouco o fundamento que leva uma instituição como a nossa a valorizar tanto a questão da cultura como algo central. E com relação à cultura, de modo geral, eu gostaria de colocar também esse entendimento. Nós acabamos de ouvir agora há pouco algumas dimensões da cultura, como funciona. Em primeiro lugar, existem 3 grandes itens que são considerados na discussão sobre a cultura, que são levados em conta sempre. A cultura identitária, simbólico, né? A cultura que revela a expressão de uma população, de uma sociedade, que está presente nas suas manifestações, nas suas formas de manifestar, nas diversas linguagens artísticas as mais variadas. Essa é realmente um entendimento muito frequente, muito importante da cultura, que leva a gente a valorizar a figura do artista, a ter o artista como alguém que colabora com a sociedade no sentido de despertar, provocar, mostrar caminhos, etc. Isso é uma parte substancial. Existe uma outra questão na dimensão da cultura, que é o componente social, né? Da inclusão, aquele que você vai levando para determinadas populações a oportunidade para participar do processo, para se envolver no processo. Então, é importante também, diz respeito à possibilidade efetiva das pessoas se descobrirem, se conhecerem, se valorizarem e terem essa ideia do pertencimento como uma parte vital da sua autoestima, do seu entendimento com o outro, da sua participação na sociedade. Então, essa coisa do social também como componente da dimensão da cultura. Tem uma terceira dimensão, que é a questão econômica, né? Afinal de contas, existe uma série de atividades amplas
que são desenvolvidas das mais diversas formas, que supõem envolvimento de muita gente, que supõem muitas características, muitos profissionais em volta, que colaboram no sentido de viabilizar, de realizar profissionalmente, né? Imagine uma exposição, quantidade de pessoas envolvidas na montagem, na preparação, em todo o processo de infraestrutura necessário. Isso vale para todas as outras artes. Essas 3 dimensões da cultura fazem parte desse nosso dia a dia permanentemente. No nosso caso, especificamente no caso do SESC, nós fomos descobrindo no decorrer da própria história da instituição a necessidade de atuar entendendo a cultura no sentido mais amplo possível. Essa visão que eu diria aqui antropológica, essa visão que fala da cultura enquanto engenho humano, enquanto participação do ser humano na criação e no desenvolvimento de ações as mais variadas. Desde a facilidade da comunicação, desde a relação com o outro, desde as questões ligadas à alimentação, ligadas ao vestuário, ligadas a tudo isso tem componente cultural que faz parte desse dia a dia do indivíduo. Por quê? Porque o ser humano que está ali promovendo, realizando, é o engenho humano, a capacidade humana de inventar, de criar, de resolver, de dar solução para as questões. Mas, por uma questão de organização até mesmo administrativa, do ponto de vista público e do ponto de vista privado, a gente com muita frequência se coloca na posição de entender a cultura quase que apenas no campo das artes, no campo do patrimônio, no campo do simbólico, quando na realidade tem muito mais sentido nós imaginarmos a cultura como algo que abrange muito mais as ações humanas. Do ponto de vista da administração nossa, procuramos de alguma forma considerar todos esses aspectos. Então, essa transversalidade que foi mencionada aqui da cultura está presente em todos os programas que nós realizamos. A cultura está presente no nosso programa de alimentação. A cultura está presente no nosso programa voltado para o idoso. A cultura está presente de maneira intensa no nosso programa voltado para a questão ambiental. A cultura está presente, claro, voltada para as ações do campo das artes. Talvez seja essa que seja mais imediatamente entendida, mas a cultura está presente em algo mais do que isso. Por isso, mais do que realizar ações, claro, além de realizar ações, nós temos que levar em conta também a reflexão sobre aquilo que fazemos. E, nesse sentido, nós temos tido a oportunidade de criar um mecanismo permanente e nos aproximando aí das universidades, no sentido de refletir sobre aquilo que fazemos, onde nós estamos. Por isso nós temos essa amplitude na relação com praticamente todas as universidades de São Paulo. E vale, obviamente, também para esse entendimento que temos com a Unicamp em vários campos, né? Em vários campos que nós já temos um convênio, esse convênio tem sido praticado e temos, inclusive, a intenção de realizar novas ações para poder continuar a nossa ação. Bom, nós temos também que levar em conta como atuar nesse campo junto às populações mais variadas. Nós não temos uma seleção de público nas nossas unidades. Nós atendemos todos os públicos. Isso é fundamental. Como a instituição tem um caráter privado, mas é voltada para o interesse público,
ela é privada, mas é voltada para o interesse público, ela está aberta a toda a população, não apenas para os trabalhadores da área de comércio, que sempre tem vantagens. Tem vantagens porque a instituição foi criada para isso. Então tem vantagens. Os trabalhadores da área de comércio e serviços têm vantagens em alguns serviços e nos custos e nas indenizações, nos pagamentos todos que acontecem dentro da instituição, eles têm vantagens, na preferência sobre vagas, enfim, tem muitas vantagens. Mas nós atendemos a todo tipo de público. A primeira ideia que me vem quando eu falo dessa questão de para quem que nós atuamos, e vem essa questão do interesse público, é a ideia de que nós estamos abertos para todos. Então, do ponto de vista arquitetônico, até do ponto de vista prático, a construção das unidades, vocês podem ver isso em algumas das unidades, a porta está aberta permanentemente. Inclusive, no caso do Sesc Pompeia, é algo que vocês talvez conheçam bem, e aqui, em qualquer outro lugar, mas lá é mais evidente, é uma rua que entra. A conexão com a rua é uma conexão quase imperceptível, eu diria. Por quê? Porque é uma rua que entra. O mesmo acontece na nova unidade nossa, da 24 de maio, no centro de São Paulo. É uma região de muitas galerias, aquelas galerias de lojas que você penetra como se fosse a continuação da rua. Então, a nossa unidade da 24 de maio é como se fosse a entrada de uma galeria também, como se fosse uma parte da rua. Então, essa atractibilidade, essa ação de transformar nossos espaços em lugares acolhedores é o grande desafio da arquitetura que a gente procura, sempre, sempre. Às vezes bem-sucedidos, às vezes nem tanto, mas é uma tentativa permanente. Então, os arquitetos são sempre provocados no sentido de dar esse tipo de sentido, essa ideia, né, da atratividade, do acolhimento efetivo. Claro que não é o único elemento, você tem que ter pessoas informadas, com boa vontade para dar informação, você tem que ter elementos para poder realizar isso de uma forma completa. Mas isso faz parte do nosso trabalho. Então, a grande questão é essa, atrair. Atrair para quê? Atrair para mostrar o que está lá. Eu diria que de maneira quase que desinteressada. Mostrar simplesmente. Mostrar que tem ações voltadas para todo tipo de público e para todas as idades. Para a criança, para o jovem, para o adulto, para o velho. Tem coisas que estão acontecendo, às vezes específicas para cada um desses grupos que estão lá, né? As pessoas têm possibilidade de ir para um curso, para uma atividade nova, para uma atividade artística, para uma atividade de participação, para uma oficina. Então, tem muita coisa que a pessoa... Isso é curioso dizer, porque com muita frequência nós vemos pessoas, sobretudo em algumas unidades, que vão para as unidades sem saber exatamente o que vão fazer na unidade. Não tem uma certeza absoluta. Eu vou lá para ver um trabalho XYZ, vou ver uma exposição, vou tomar um lanche, Não, vai simplesmente por ir, porque acha que é importante, porque lá vai ter alguma coisa. Então, acho que esse é um dado, né, importante, essa questão da atração e de oferecer alguma coisa. Agora, o interesse maior não é esse. O interesse maior é o envolvimento, é a participação e até mesmo a criação, que são passos seguintes que a gente vai evoluindo de acordo com as pessoas, o interesse das pessoas, a vontade delas, né, para participar de uma ação qualquer, se envolver mais efetivamente, se envolver com um trabalho artístico XYZ. Então, isso realmente é toda uma estratégia que é muito usada no chamado marketing empresarial. A gente procura usar no mundo da cultura de maneira absolutamente, digamos, honesta e ética,
para que as pessoas se sintam absolutamente integradas de acordo com o seu interesse. Sempre, sempre. Jamais impondo nada, jamais pretendendo. E o que se faz aí? O que você oferece? Um outro princípio que é importante ser colocado: respeito a todas as tendências, respeito a todas as manifestações, a todos os modos de fazer, desde que tenham fundamentos éticos, desde que seja alguma coisa que tenha sentido e que tenha alguém que possa, de alguma forma, ajudar, orientar e desenvolver. Eu digo isso porque são muitas ofertas que são oferecidas, né, em todos os campos. E existem inúmeras maneiras de você desenvolver uma ação. Dou um exemplo negativo. Se você vai atrair crianças para uma ação de dança, por exemplo, voltada para as crianças, ensinando a dançar, você tem que levar em conta que são crianças e que você vai oferecer alguma coisa que tenha que respeitá-las, tem que valorizá-las, tem que ter em conta o momento que essas crianças estão vivendo e não oferecer alguma coisa que seja inadequado por alguma razão. Eu digo isso porque a gente já teve experiências nesse sentido, né? De chegar e dizer, olha, isso aqui não é o caso, né? Por quê? Porque o ético aí é fundamental, né? O componente ético. E com criança, então, mais ainda, né? Isso vale para tudo e realmente é um trabalho permanente de cuidados que a instituição tem. Então, aquela coisa da atração, respeito a todas as tendências e a oferta no tocante a alguns temas que são valorizados em determinadas ocasiões, às vezes mais, às vezes menos, mas, por exemplo, a produção nacional é alguma coisa que para nós é um valor, né? Para dar espaço para aqueles que estão criando a partir de uma raiz nacional que tem a ver com a nossa cultura, os nossos elementos básicos, etc. Isso vale para quê? Para o teatro, para a música, para a dança, para as artes visuais todas, mas não só, porque o intercâmbio e a convivência com o diferente é indispensável em todos os sentidos. Então, procurar levar isso tudo de uma maneira cuidadosa, equilibrando, é um pouco o segredo de uma administração, de um processo cultural, né? Onde você considera ações que atendam a esses objetivos, atendam a essa perspectiva e, por outro lado, procura evoluir, procura avançar. Bom, eu tenho aqui ainda algumas outras considerações, mas eu gostaria de mencionar um pouco a questão da nosso entendimento com a universidade e as parcerias que nós temos tido, especialmente aqui com a Unicamp. Nós temos um termo de cooperação técnica relativamente antigo, já desde o início dos anos 2000, 2006, fizemos um. E temos tido vários momentos, né? Mais na atividade física, temos tido várias ações. Congresso Internacional de Pedagogia do Esporte, fizemos 2 edições, junto com o Unicamp. Fórum Internacional de Ginástica para Todos, é algo que tem tido bastante desenvolvimento aqui na Faculdade de Educação Física e também com a Faculdade de Ciências Aplicadas e na Faculdade de Educação de Limeira. A gente vai fazendo termos aditivos, né? Temos a Bienal de Dança, que tem sempre a participação, como tem agora esse ano novamente, a Bienal de Dança no setembro desse ano.
aqui em Campinas. É curioso, a Bienal de Dança é uma história interessante. A Bienal de Dança nasceu... Bom, o trabalho com dança no SESC é muito antigo. Havia, por exemplo, na capital, no SESC Anchieta, creio, há muitos anos, Movimentos da Dança, se não me engano era esse nome. Era o início desse trabalho mais amplo. Depois criamos em Santos a Bienal de Dança, começou lá. Cada 2 anos fazíamos um grande festival. Depois, em razão da administração da própria ação do SESC em nível estadual, achamos conveniente trazê-la para Campinas por diversas razões, mas uma das razões mais importantes é o fato da Unicamp ser talvez uma das primeiras, se não é a primeira universidade a ter um curso especial de dança. Isso nos moveu bastante para que a gente pudesse trazer a Bienal de Dança para Campinas. E temos até hoje, agora esse ano teremos novamente. Tem aqui um programa do aluno artista também, que nós estamos já desenvolvendo há algum tempo, e temos ainda algumas outras possibilidades que estão para serem desenvolvidas proximamente, que é uma parceria da editora com as edições nossas e alguma coisa ligada à produção musical da universidade a ser consagrada no selo SESC, que é o nosso mecanismo de lançamento, enfim, de registro em CD, que nós temos também para complementar o nosso trabalho. Então, com relação a tudo isso, eu diria que é muito ampla a ação nossa e tem essa característica de buscar sempre os melhores caminhos, e um deles é esse, junto às universidades, no sentido de aprimorar para o nosso pessoal, inclusive. Grande parte do nosso quadro, claro, vem daqui da Unicamp, além de outras universidades, né? Nós hoje temos o orgulho de dizer que entre nossos técnicos nós temos um quadro expressivo de doutores e mestres, coisa que no passado nós não tínhamos isso tão expressivo, tão forte. E é muito grande agora a participação da universidade dessa maneira, fornecendo, dando, trazendo profissionais capacitados para nos ajudarem a tocar a nossa instituição. Isso é muito importante também. Tanto aqueles que já vieram formados, como muitos que se formaram já como funcionários nossos, né? Então, a aproximação com a universidade, em todas as universidades, é bom que se diga, é bastante intenso. Recentemente tivemos a oportunidade de criar uma nova unidade na cidade de Guarulhos, onde esses princípios todos que eu mencionei aqui foram levados em conta. E lá, de maneira especial, é levado em conta. Por quê? Porque no caso de Guarulhos nós não estávamos lá antes. Nós não tínhamos uma presença lá fixa. Tínhamos ações aqui ou ali, mas não tínhamos uma presença fixa. Então, é um campo onde nós atuamos de uma forma absolutamente inovadora, diferente, chegando num bairro não central, mas um bairro meio periférico de Guarulhos, na direção do aeroporto, e instalamos uma unidade numa arquitetura muito bem completa, muito bem feita, muito bem realizada, através de um concurso. A primeira unidade que o SESC inaugurou graças a um concurso entre arquitetos, coisa que antes nós não fazíamos, com excelente resultado. E dada a expansão e o tamanho, a extensão do terreno, nós pudemos realizar ali todos os nossos programas efetivamente. E ainda recebemos da parte do prefeito municipal, no dia da inauguração, mais uma área para poder instalar um programa de educação ambiental do lado.
Então é realmente uma unidade que tem todas as condições, algo em torno de quase 25 mil metros quadrados, com mais 20 que está sendo oferecida agora para a gente completar. Com toda a infraestrutura voltada para as atividades físicas, que para nós tem um fundamento muito grande, né? Atividades esportivas, ginásio, piscinas, áreas para ginástica, enfim, para toda aquela ação que nós fazemos, e para atividade cultural, belo no teatro, uma área forte ligada à questão das exposições, uma galeria muito boa, e uma novidade no caso de Guarulhos, que caracteriza muito a comunidade, um centro de música, um centro onde teremos oportunidade não apenas de desenvolver ensino, iniciação para a música e para os instrumentos. Isso é muito importante, mas não é apenas para isso. É um centro para desenvolver também o gosto musical, ou seja, para aqueles que desejam se envolver com a música, não necessariamente para tocar um instrumento. E isso já começamos um trabalho muito interessante lá, voltado para esse tipo de público, né? Essa coisa do gosto musical. E então a unidade está lá, já está em 2 semanas que foi inaugurada, e está começando a ganhar a sua dimensão. E a gente, aqui em Campinas, temos uma unidade mais antiga, mas sempre renovada, né? A gente já procurou e ampliada, a gente já conseguiu novas áreas em volta, e a gente tem até perspectiva de ter novas áreas ali, para poder ter em Campinas uma unidade com toda a necessidade que hoje nós temos. Eu diria que há 30, 40 anos atrás, o SESC tinha um tipo de interesse de unidade. O espaço era um. Hoje em dia eu diria que o espaço necessário é outro. Então eu encerro por aqui, coloco à disposição se alguém tiver uma pergunta, e desejo, portanto, que a gente possa aprofundar e discutir esses outros temas todos. Obrigado. Bom, queria agradecer muito ao Danilo aqui pela brilhante exposição aqui, e muito esclarecedora do contexto todo, né, do SESC, e eu acho que a defesa mais veemente que a gente pode fazer à continuidade do SESC é o conhecer o que o SESC faz e como faz, né? Então, a gente tem um tempo meio limitado aqui para perguntas. Eu sei que se deixar a gente fica até a hora do almoço aqui, mas por conta da nossa agenda, a gente já começou um pouco atrasado, vou limitar em 10 minutos a sessão de perguntas, né, ao Danilo, né, e depois a gente conversa continua. Então, pois não. Pode ficar de pé. Difícil, né? Eu acho que tem várias razões, né? Tudo que diz respeito assim digamos, ao interesse que não é puramente prático, material, imediato, ele ficou relegado, né? Mais recentemente. É um pouco fruto de toda uma visão de mundo, né? E isso esquecem que
que a cultura tem um papel muito central na vida humana, né? Eu acho que é um pouco um descuido geral. Eu não vou dizer para você que é um motivo único, mas é que o material, o prático, o imediato é muito mais valorizado sempre, né? Isso em termos políticos nacionais, internacionais, em todos os sentidos, né? Quando a Escola de Chicago fala que não tem almoço de graça, né? Pelo menos é isso que resume um pouco o pensamento, está cometendo um equívoco gravíssimo, seja do ponto de vista dessa afirmação, porque se não houver almoço de graça, o mundo não tem jeito, de jeito nenhum, né? Se nós imaginarmos a nível... Como falta pensar o seguinte, que se não tiver cultura e educação, não tem nem almoço, né? Eu tenho falado isso e às vezes as pessoas ficam assustadas, mas é um fato, né? Então a cultura está presente até naqueles que formulam práticas anticulturais. Por quê? Porque eles se formaram numa perspectiva em que a cultura estava presente, não é verdade? Bom, isso do ponto de vista assim, mais genérico, do ponto de vista de sistemas, assim, mais... Do ponto de vista mais nosso aqui, objetivo, ou seja, no que diz respeito à nossa situação, nunca foi a educação em geral e a cultura em particular efetivamente valorizadas. Não foram. Todo político fala da importância da educação, mas poucos, e da cultura, poucos se dedicam efetivamente a buscar meios, recursos, situações, políticas efetivas para que isso aconteça, achando que é só uma questão de dar dinheiro para artista, quando na realidade não tem nada a ver, né? E aí combatem de uma maneira até, eu diria, inadequada, essa questão da Lei Rouanet, né? Acho que a lei... Estão criminalizando a Lei Rouanet. Estão dizendo, não, essa lei aí é para dar dinheiro para artista, para comprar apartamento, ter uma vida boa. É bobagem, né? Na realidade, trata-se efetivamente de alguma coisa que tem a ver com todo o processo de desenvolvimento. É uma lei importante que foi criada no Brasil e que garantiu, na sua grande maioria, projetos e processos muito importantes. Tem suas exceções? Tem. Tem gente mal intencionada em qualquer parte. E as pessoas mal intencionadas não podem ser parâmetro para os outros. Então pega-se uma situação. A mesma coisa eu digo com relação aos S's. Alguém que apronta num determinado lugar, né, fez uma bobagem qualquer, de repente todo mundo é igual. Isso vale para a Lei Rouanet, vale para os artistas, vale para tudo. Então acho que é um ponto de entendimento mesmo, né, do conhecimento. Estamos vivendo um momento meio obscurantista, que a gente tem que lutar muito para tentar esclarecer. Eu acho que o que vale é isso aqui que foi colocado pelo professor. Esclarecer. Dizer para as pessoas, olha, não é bem assim. Por exemplo, com relação a nós em particular, muitas afirmações são feitas sem conhecimento. Sem conhecimento. Vou dar um exemplo. Os que operam hoje na área econômica dizem que o chamado Sistema S, eles chamam de Sistema S, tem que se dedicar à sua finalidade. E a sua finalidade é a formação profissional. Não é verdade. Não é verdade. Uma parte do chamado Sistema S, sim, tem que se dedicar à formação. Mas não é todo mundo. Então, se o SESC, por exemplo, ou o SESI, faz alguma coisa que não é formação profissional, na cabeça das pessoas está desviando o objetivo. Então, é entendimento, é conhecimento, é informação. E outra coisa, não acha que isso seja importante. Acha que cultura não tem importância nenhuma. O importante é cumprir essas medidas mais práticas, objetivas, né? De, sei lá, talvez, educação no sentido prático, no sentido de formação, né? Esse entendimento da educação apenas como formação profissional é um entendimento pequeno da educação, né? A educação é muito reduzido esse entendimento da educação, né?
pode ser muito mais do que isso. E aí eu falo com toda tranquilidade. Quando você amplia o conceito de educação, no sentido mais profundo, e o conceito de cultura, no sentido mais profundo, nós estamos falando tudo a mesma coisa. Não é verdade? Não é isso. Pois não? Está ligado. Agora foi. Queria agradecer a palestra, a fala do Danilo Miranda. E, na verdade, eu tenho mais uma dúvida, assim, o que gostaria de ouvir você falando um pouco sobre isso. Eu sou professora da Unicamp, eu sou chefe do departamento de filosofia, né? Que estamos sofrendo ataques, somos assim a linha de frente de ataques desse governo, né? E eu estou na Unicamp desde 2015. E antes de trabalhar na Unicamp, eu era curadora da Pinacoteca de São Paulo. Eu trabalhei 12 anos na Pinacoteca, fazendo exposição, porque minha área é de filosofia da arte, né? Então, sempre trabalhei com artes visuais. E minha formação toda foi dentro da USP, muito acadêmica, mas eu sempre tentei fazer essa ponte entre a academia e as instituições culturais. Vindo para a Unicamp, voltando um pouco para a academia, né? Porque eu fiquei 12 anos trabalhando, fazendo exposição, que você sabe como é que é, produção e um pouco aquela loucura, né? Outro ritmo. Quando a gente volta para a academia, é um outro universo, né? E eu sinto que tem uma dificuldade, né, de aproximação mesmo, né? Então, eu acho que o SESC faz um grande trabalho fazendo, inclusive, eventos sobre filósofos e teóricos importantes, como David Harvey, enfim, a presença da Judith Butler no Sesc Pompeia, naquele momento específico, então isso é muito importante. Mas é um pouco raro, né? Essa aproximação entre a academia e as instituições culturais, eu acredito que ela poderia ser muito maior, né? Inclusive, até pensando numa questão profissional dos próprios alunos, né? Porque um aluno que se forma, por exemplo, na área de humanas, ele não necessariamente vai ser só um professor, ele pode ser um professor, é uma opção, mas ele pode trabalhar no mundo cultural, na área cultural. A gente sabe que no SESC tem pessoas que fizeram ciências sociais, trabalhando, historiadores, filósofos, né? E, às vezes, isso também para os alunos não é algo concreto, que eles veem isso como uma possível forma de atuação, né, na sociedade a partir desses cursos de humanas, né? Então, eu fico pensando assim que isso ainda é um desafio, né? Eu queria ver um pouco você falando que você acha que propostas talvez para a gente pensar como superar esse desafio, né? Aproximar mais a universidade das instituições e também os alunos e mostrar como isso também, o mundo cultural, eu trabalhei então 12 anos na área cultural, é uma área de atuação profissional, onde completamente, onde você vai colocar todo o seu, ela é tão intelectual quanto você trabalhar na academia, né? E é uma forma de atuação, né? Também, acho que política das pessoas que se formam na academia, que às vezes ficam muito fechadas, achando que essa formação em humanas ela vai te levar apenas para uma vida mais acadêmica mesmo, uma pesquisa mais acadêmica, né? E que, na verdade, não. Existem várias formas de atuação, né, das humanas na sociedade, para além de ser professor, não querendo diminuir, tanto que eu escolhi ser professora. Mas existem várias formas de atuação desse aluno de humanas nas instituições culturais. E eu acho que a gente ainda não consegue, talvez, passar isso para os nossos alunos, assim, né? Essa amplitude da importância social que, talvez, a humanas tem na sociedade, né? Muito bem. Eu acho que realmente é uma questão muito delicada e essa questão da linguagem, né? Da aproximação, então. Bom, com relação àquilo que nós já andamos fazendo aí, esses debates todos no campo da filosofia, com vários especialistas, você citou a Judith Butler, que ela veio via universidade, ela veio via USP para um debate conosco,
que foi objeto assim de uma celeuma. Teve gente na porta do SESC pedindo a cabeça de todo mundo, inclusive a minha, como um pensador marxista terrível. Eu nunca soube disso, mas enfim. Mas foi muito interessante observar que essa aproximação com a universidade é vital. Nós temos tido isso por dois motivos. Primeiro, porque a gente tem que aprofundar sempre o conhecimento sobre as coisas com as quais nós estamos lidando, em todas as áreas, E a universidade tem um papel central nisso. Segundo, nós temos a intenção não de criar uma universidade, veja bem, não é essa a intenção, mas de ter um diálogo permanente prático, trazendo a universidade para participar de ações nossas e realizando uma ação num centro de pesquisa e formação que nós temos, o CPF, que está instalado lá na rua Plínio Barreto, se não me engano, no centro de São Paulo. Lá nós temos um andar onde nós realizamos cursos, atividades livres, palestras, debates, etc., com a intenção exatamente de debater, sobretudo, a temática com a qual nós lidamos. Então, lá tem discussões sobre ética, sobre educação, sobre cultura, sobre práticas culturais as mais variadas, um curso de gestão da cultura livre, não é um curso regular, curso livre de gestão da área cultural, e bastante procurado. É um curso que tem praticamente 1 ano de duração, uma parte à distância, outra parte presencial, e não é para concorrer com a universidade, é simplesmente para ter a oportunidade de mostrar o nosso modo de fazer para as pessoas que têm interesse em conhecer, né? E isso tem tido um resultado muito prático, muito bom, e muita gente da universidade tem se envolvido nessas atividades nossas. Já deu aula lá, então. É realmente algo que tem essa intenção de aproximar essa linguagem. Agora, na prática, a questão da linguagem é um esforço que tem que ser feito pela própria universidade, em grande parte, pela academia, e também por aqueles que se interessam em fazer essa aproximação. Porque não é muito fácil. A linguagem é uma linguagem própria, exigida pelo conhecimento, etc., etc. Quanto ao ataque que a filosofia sofre, é uma demonstração daquilo que nós estamos vendo aí, ou seja, o obscurantismo sendo estabelecido, que não vai ganhar, não vai entrar, isso não vai prevalecer. Eu acho que isso aí é uma questão puramente passageira, mas atrapalha bem, né? Fazer filosofia parece que é um crime agora, não é verdade? Muito bem, era isso. Obrigado. Olha, queria agradecer novamente aqui, em nome da Unicamp, da PROEC, a participação do Danilo Miranda, muito esclarecedora. Vamos, então, nós vamos ter uma apresentação musical, claro. Agora aqui no auditório 2, logo ao lado, próxima sala. Uma apresentação rápida, seguida de um coffee break, e aí a gente volta para ouvir o Ricardo Otaki, tá bom?